Olá pessoal, estamos aqui gravando nosso vídeo agora sobre globalização. Dá uma olhadinha aí, globalização e as redes geográficas. Então, vamos ver agora como o mundo multipolar do pós-Guerra Fria ajudou a intensificar o processo já existente da chamada globalização. Capítulo 2 do livro Connect, da editora Saraiva, Economia Mundial e a Globalização, aí do livro do Elian. Globalização e redes da economia mundial, páginas 65 a 80 do livro. Globalização e a revolução técnico-científica e informacional. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira coisa, o que é globalização? Globalização é tornar global, mundial, internacional, internacionalização das práticas capitalistas. Então, globalizar é tornar mundial, é mundializar as práticas do capitalismo, tornar o capitalismo global, né? Então, por isso que a gente chama de globalização, algo que vai atingir o mundo inteiro. E nesse atingir o mundo inteiro, vai nos dar uma percepção diferente desse mundo. Observem que hoje em dia parece que nós vivemos em uma aldeia global. A teoria da aldeia global é que o mundo está tão conectado, as coisas estão tão ligadas no mundo todo que parece que o outro continente fica ali do outro lado da rua. Então está tudo muito próximo, as coisas acontecem no mundo e nós sabemos quase que instantaneamente. Essa ideia de aldeia global, ela começou há muito tempo. A expansão marítima comercial, dá uma olhadinha, tem uma linha do tempo logo abaixo ali, ó. A expansão marítima comercial é que foi o primeiro processo de globalização, a primeira conexão que houve entre continentes, ligar a Europa à América, mesmo que através de caravelas, uma velocidade muito pequena, já era um processo de globalização, que foi se intensificando, que foi aumentando com as revoluções industriais, com as guerras, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e também a Revolução técnico-científica e informacional, que é a revolução que vai nos trazer aí toda a tecnologia. Mas como que essa tecnologia toda que evoluiu desde da, da, da revolução da expansão marítima, como é que ela vai nos trazer a globalização de hoje? Olha só, a expansão ela é possibilitada pelos avanços da maior agilidade dos meios de comunicação e transporte. Então, os meios de comunicação e transporte, eles em si é que vão viabilizar a invasão de mercadorias, capitais, informação, serviços, pessoas, enfim, toda essa conexão que nós temos no mundo de capital, de pessoas, de serviços, de mercadorias que circulam, que formam aí os chamados fluxos da globalização. Esses fluxos de mercadoria, fluxos de pessoa, fluxos de capital. Nos apresentando então a globalização na dimensão econômica, na dimensão política e na dimensão cultural. Isso nos traz aí uma ideia de que a economia, o capital circulante, ele é global, as políticas, a geopolítica, a relação entre os países, né, territorialidade e tudo mais, ela é uma questão global também, e a cultura, né, o conhecimento, a cultura da forma de escutar música, da forma de se vestir, da forma, enfim, a cultura como um todo hoje faz parte também desse processo global. Para entender isso aí, vamos entender a revolução técnico-científica e as redes geográficas. Lembrem que a evolução da primeira, segunda e terceira revolução industrial. A primeira é uma revolução que trabalhava lá com ferro, com o carvão mineral, com a máquina a vapor. A segunda já entrou a eletricidade, o petróleo, o motor de combustão interna, então já teve algumas transformações. Já na terceira revolução industrial, nós vamos ter aí, ó, a tecnologia aplicada à produção industrial. Então, a robótica, a informática, a mecatrônica, né, que é a relação entre a eletrônica e a robótica, e o aumento da produção industrial, obviamente, em qualidade, em quantidade, qualidade, diminuição da necessidade de mão de obra também nessa indústria. Mas tudo isso aconteceu graças a esse
desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional que a gente conhece. Esse desenvolvimento técnico, científico, informacional, as pesquisas científicas, a informação, tudo isso formou aí no planeta as chamadas redes geográficas. Essas redes geográficas são formadas a partir das transformações provocadas no espaço geográfico para instalar todo esse processo. Então, a gente percebe assim, ó, redes de comunicação, de transporte, internet, redes elétricas, celulares, fibra ótica, enfim, todas estas redes que nós temos instalada para aumentar a conectividade, aumentar o processo de ligação entre continentes, tudo isso é o que nós chamamos aí de redes geográficas, implantadas no espaço geográfico para dar vazão às necessidades capitalistas, para dar vazão à necessidade de consumo da população a partir dessas questões, dessas redes que foram de comunicação e transporte. Um vídeo importante que eu indico para vocês, dê uma procuradinha lá no YouTube, é os ciclos tecnológicos, para mostrar como os ciclos tecnológicos são rápidos, né? Entre uma tecnologia que surge até ela tornar-se obsoleta. Aqui os fluxos, né? É um fluxograma apresentado aí em cima do mapa mundi, mostrando os fluxos de transportes de marítimos, aéreos, os fluxos de pessoas e mercadorias no mundo. É um mapa interessante que vai nos mostrar aqui os continentes todos conectados. Mas a coisa mais interessante que chama atenção, veja só, entre a América do Norte e a Europa, a grande conexão, a grande quantidade de fluxos que existem nesses locais, né? Observe que realmente os países chamados do norte, os países desenvolvidos economicamente, apresentam um maior fluxo de mercadorias, serviços e pessoas. Fluxos informacionais que a gente viu no mapa anterior vai nos mostrar aí, ó, a conexão entre esses lugares a partir da informação. Mas o que facilita essa informação? São, na verdade, essas redes geográficas, internet, telefone, celular, cabo de transmissão de dados e os satélites, né? Hoje em dia as transmissões via satélites artificiais e a informática que vão nos possibilitar tudo isso. Essas transformações, todas elas, são chamadas de telemática, são um conjunto de serviços informáticos que possibilitam o fluxo de dados, textos, imagens, sons, por meio de uma rede de telecomunicações. Então, isso tudo é a chamada telemática. Mas uma questão é o seguinte, veja só, todos têm acesso a esse fluxo de dados? Será que todos vão ter acesso? Essa discussão no livro da Connect, está na página 68, que você pode entrar lá, dar uma lida, se você tiver acesso ao livro, da editora Saraiva. Mas veja bem, esse fluxo de informação, esse fluxo de dados não é acesso a todo mundo. Veja bem, tem pessoas hoje no mundo, tem populações muito grandes do mundo que não têm acesso ao meio físico necessário para que você tenha essa informação. Não tem lá o tablet, não tem o computador, não tem o celular, não tem uma forma de acessar essas informações. Mesmo que ele tenha internet wireless gratuita no seu país ou em algum lugar que ele esteja, ele não tem o meio para acessar. Então, as informações, o fluxo de dados, embora cada vez aumente mais o planeta, ele não é acessível para toda a população. Fluxo de capitais, agora um pouco diferente. Fluxo de capital vai nos apresentar aí a circulação do dinheiro, fluxo de capital, a circulação de dinheiro no planeta, através de investimentos, títulos, compra e venda de mercadorias e serviços, através das bolsas de valores, os títulos, né, as ações. Mas também vai estar conectado aí entre os bancos, as bolsas de valores, as corretoras, conectado esse mundo global para a agilidade da circulação desse capital em volta do planeta, né? Então todo esse fluxo acontece a partir dessas agências, né? Corretoras, bolsas de valores e bancos. Os países desenvolvidos e em desenvolvimento concentram a maior parte desse capital. Então, os países mais ricos, chamados do norte, e dos países do sul, alguns países aí que estão dentro desse meio, né, desse fluxo, com destaque aí para os BRICS, né, que o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que apresenta a tabela logo abaixo aí,
o retrato dos BRICS em 2012, com população, os PIBs, enfim, a renda per capita, e as posições deles no IDH. Então a gente percebe aí como a gente tem os 5 países emergentes que se destacam no mundo. Hoje em dia, em 2015, nós estamos aí com alguns desses países, talvez um pouco na corda bamba, né? Mas enfim. Aqui alguns conceitos importantes que eu coloquei para você dar uma olhada. Você pode dar um pause aí e dar uma lida, né? Títulos, taxa de câmbio, divisas, déficit público, um oligopólio. Dentro do oligopólio vai falar do monopólio também, o equilíbrio fiscal dos governos. Então aí alguns conceitos importantes, deem uma lida. Esses conceitos são interessantes você saber para entender o que nós estamos falando aí da economia. Multinacionais e transnacionais são corporações industriais, comerciais e de prestação de serviços que possuem matriz em um determinado país e atuam em diversos distintos territórios dispersos no mundo. Então, elas ultrapassam os limites territoriais do país em que elas têm a sua matriz, onde elas foram criadas, né? Elas vão no mundo todo atrás de mão de obra barata, atrás de matéria-prima, atrás de leis ambientais mais brandas para poder poluir mais. Enfim, elas vão atrás nessa globalização, elas vão atrás do que lhe dá mais vantagem no mundo capitalista. Veja só que a globalização ela é muito comum no processo global que a gente veja essas empresas se deslocando pelo mundo. Desenvolve a tecnologia nos Estados Unidos, produz na China e vende no mundo todo, né? Então a gente tem essas conexões. Com destaque aí para os BRICS, né, que vão atrair muito dessas empresas, né, para esses países chamados de emergentes. E a gente vai ter aí as principais, as 10 maiores empresas do mundo em 2013 em relação a essas transnacionais e multinacionais. Veja que o setor financeiro e o setor de petróleo são os destaques aí nessas maiores empresas multi ou transnacionais. A distribuição espacial das maiores empresas multinacionais. Dá uma olhada aí que a gente vai ver aonde ficam as principais empresas multinacionais do planeta, com destaque para os países, obviamente, desenvolvidos. A Europa, a União Europeia em geral, os Estados Unidos, o Japão, que destacam-se aí com as maiores empresas. São eles que influenciam os 3 grandes polos, né, do mundo multipolar. Estados Unidos, Japão e União Europeia, né? E tem as maiores empresas também. Concentram nos maiores polos de influência capitalista do mundo, Estados Unidos, União Europeia e Japão. E veja só, concentração de capital, transferência de capitais por empresas, né? Então a transferência de capitais por empresa de um país para outro através das multinacionais. Fusão e aquisição de empresas, quando ela entra num país, acabou comprando as empresas do setor que ela atua para atuar naquele país, formando aí os chamados oligopólios, que são grupos de empresas que comandam o processo produtivo em determinada área, né? Seria um ponto além do chamado monopólio, quando uma empresa apenas domina o mercado. Mas aí nós temos várias empresas dominando esse mercado. O papel do Estado nessa economia globalizada é a ideia de manter a ordem, manter o comércio, controlar o comércio, a defesa, né? E administrar a questão de saúde, educação, moradia, segurança dentro do país e também controlar aí a questão das taxas de juros, né? Da taxa cambial, enfim, as contas públicas. Essa é a ideia do Estado dentro do sistema da globalização. Aí a gente percebe o chamado neoliberalismo, né? A gente tem uma sequência de dados aí sobre neoliberalismo. Neoliberalismo nós já comentamos em aulas anteriores, então deixo aí para vocês darem uma olhada a ideia de Estado na questão neoliberal, né? O neoliberalismo, então, levou ao enfraquecimento econômico de vários países que adotam ele,
A China e a Índia, por exemplo, grande crescimento econômico, não promoveram a liberação dos mercados, optaram por uma abertura econômica controlada, diferente dos países que optaram aí pelo consenso de Washington, né, que buscaram então uma via diferente e acabaram crescendo muito mais que os outros, é o caso da China e da Índia, né? Então aí até que ponto essas ideias neoliberais estão dando certo no mundo de hoje, né? Então quem vai atrás dessas ideias não está conseguindo crescer tanto e quem não optou por essas ideias está crescendo mais. Claro que são alguns casos, é questão de estudo ainda dentro desses sistemas. A crise do Estado neoliberal, o destaque grande é a crise dos Estados Unidos, né? A crise de 2008, hein? A questão imobiliária nos Estados Unidos, que gerou uma crise, e que vai apresentar, e aqui eu apresento um resumo para você sobre o que aconteceu nessa questão de crise nos Estados Unidos, é uma lida interessante. Foi considerada a maior crise financeira desde a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, realmente uma crise bastante grave nos Estados Unidos, que repercutiu no mundo todo, repercutiu na Europa e a Europa até hoje, estamos em 2015, até hoje a Europa não conseguiu se recuperar totalmente daquela crise de 2008. Aí a crise na Europa, então, aí a gente vai ver uma tabela de desemprego na zona do euro em 2013. Então observem que você tem aí países como Grécia, Espanha, Portugal, que estão no topo dessa lista de desempregados, né? A dívida dos países da zona do euro também, em relação ao PIB, no mesmo período, em maio de 2013. Então, tu vê aí Alemanha, Áustria, Bélgica, estão dentro do limite, né? E fora do limite, alguns não, alguns países, dá uma olhada lá na Grécia, que está mais abaixo, que está muito fora do seu limite. Então, observe que nós temos aí uma crise se estendendo para o mundo todo desde 2008 e alguns países não conseguiram ainda se livrar. E o Brasil, que na época passou assim meio de lado nessa crise, agora apresenta em 2015, 2014, 2015 resquícios dessa crise mundial. Parece que começou a afetar o Brasil agora de forma mais grave. Parece que a economia brasileira vem entrando numa crise que antigamente nós não tínhamos. Terminando então, existe a possibilidade de uma outra globalização? Sim, existe, proposta aí pelo professor Milton Santos, no seu livro Por uma Outra Globalização, a ideia aí que vem sendo discutida nos fóruns sociais mundo afora, né? Que aconteceram no Brasil, inclusive, alguns, e você vê aí uma discussão sobre a possibilidade de um mundo diferente, um mundo em que a gente respeite mais as pessoas e menos o capital, enfim. É uma discussão grande, uma discussão forte que se tem aí no mundo todo, né? É isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Está aí Globalização e as Redes Geográficas. Dê uma acessada lá no site professordegeografia.com.br. Sou o professor Fábio René Bola. Obrigado pela atenção. Até a próxima.